Mas hoje, quando a gente viu a escalação do Ceará, não tinha nenhuma certeza sobre qual time que o Dorival ia lançar. Ele é muito coerente na ideia de jogo que ele tem para o jogo. Mas dentro dessa coerência, não necessariamente o que ele pensa ser a melhor estratégia para a partida pode ser igual à torcida. Eu imaginava, tentando projetar o que o Dorival faria, que ele fosse com a escalação mais conservadora, com Bruno Pacheco e Michel Macedo, mais defensivo, já que contava com o resultado, podia perder de 1. Mas ele fez justamente o oposto, né? Ele abriu mão dos seus laterais mais defensivos para privilegiar o Vitor Luiz e o Nino, assim, foi muito ofensivo nesse aspecto. Claro, se escorando através da volta do Richardson, tendo o Richard e o Lindoso como opções ali no meio, que são opções mais seguras em comparação com as improvisações que ele estava fazendo, com o Giovani, etc. Então ele preferiu não dar campo, não recuar as linhas, jogar mais com as linhas mais altas no começo do jogo, para não levar aquele abafo, aquele sufoco inicial do Independente. Mas naquele momento aquilo não surtiu efeito. Assim, começou o jogo, o Independente veio completamente para cima. Mesmo o Ceará com laterais mais ofensivos, eles estavam com as linhas bem baixas, mesmo o Ceará. Muito por culpa do próprio Ceará, em erros no passe, naquele último passe para a jogada de transição. Assim, o Ceará sempre errava, assim, muito por nervosismo. Às vezes, passes simples, o Ceará antecipava o braço, o jogador retardava. E naquele momento ali faltou muita figura do Vina. Naquele momento o Vina parecia não estar compreendendo taticamente ali a importância dele, a posição. Ele que estava jogando sempre como referência no ataque, como um 9 mais enfiado. Como as linhas baixaram, ele voltou a ser aquele jogador que vinha de trás, até mais atrás do que ele que jogava na maioria dos seus jogos no Ceará. Ele não estava compreendendo e a posição tática dele, como mudou essa posição. Assim, foi uma terceira transição de posição do Vina, né? E é bem compreensível que ele não tenha compreendido de início essa posição, porque ele jogava mais atrás ali, vindo de trás do ataque. Ele foi deslocado para jogar entre a linha de zagueiro, já como um falso 9. E agora recuado ainda mais devido às linhas baixas do time, né? Então, aquele passe ali no meio campo, aquela distribuição de jogo ficava muito prejudicada no Ceará. Então, o Independente veio para cima. Teve muitas chances, bolas alçadas à área, chegadas à área, aquela pressão, onde a bola incessantemente estava sempre rondando a área do Ceará. E aquela pressão com muita gente no campo defensivo do Ceará, onde a zaga não tem a possibilidade de, até tem, mas dificilmente vai agir assim um jogo decisivo, de tentar sair jogando, de tentar fazer uma transição com mais qualidade. É aquele momento que você tirar a bola dali, de você iniciar o jogo e ganhando espaço, respirando, e foi o que o Ceará fez. O Ceará precisava sempre daquela bola, aquela sensação que a gente está vendo no jogo, assim, o Ceará precisa de uma bola para dizer assim, eu estou aqui, eu não vou aceitar isso, assim, eu posso levar perigo. E foi justamente a bola que não só perigo, assim, era uma bola que todo mundo deitou gol. Aquele passe do Mendonça, mais uma vez ali, ocupando bem aquele espaço pela direita, e é uma bola que o Vina não costuma perder, e nem poderia perder. Um jogador da qualidade do Vina, ele cai ali, a bola passa muito perto da trave, e aquilo não freou muito o ímpeto do Independente. O Independente continuou ali para cima, aquele efeito de, olha, tomou um susto e dá uma recuada, não. O Independente continuou para cima, sabia que era importante, precisava do gol, e teve um lance de perigo onde o João Ricardo, uma das poucas grandes defesas do João Ricardo, é um goleiro que se destaca muito pelo bom posicionamento. Assim, ele faz uma, se precisar intervir, ele faz uma grande defesa, né? Vem sendo assim a temática da vez relacionada aqui no estado por causa dos goleiros do Fortaleza, mas o João Ricardo garante resultado, assim. Ele é aquele cara que é chamado a intervir, ele se posiciona muito bem, que você não vai ver ele fazendo defesas espetaculosas, assim, mas ele é o cara que sempre está bem posicionado para pegar a bola. Mas em momentos de bola daquela que você, pronto, é gol, ele geralmente pega uma. E foi o que ele fez, assim. Aquela bola poderia ter claramente mudado o resultado do jogo, porque o Independente já estava em cima. Se aquela bola entra, a situação certamente pioraria, assim, porque o Ceará se sentiria abalado jogando fora de casa dessa forma, num jogo decisivo, fora do país, um time argentino.
não custa lembrar, assim, a primeira vitória de um time nordestino jogando contra um argentino em solo argentino, assim, por competições internacionais. Assim, é uma vitória que não é costumeira, né? Não é uma vitória normal para a gente, assim, é normal um time sentir. A gente lembra que isso é novidade para a gente, assim, eu até brinquei hoje, tuitei, eu falei assim, vocês estão comemorando classificação para a Libertadores, o outro classificação para as oitavas da Sula, e a gente há pouco tempo atrás estava prestando atenção qual ia ser o pacotão que vinha do interior do São Paulo para jogar o terceiro turno do Campeonato Cearense, para a gente ficar feliz no outro colégio, no outro dia zoando o colega no colégio. Então é um ambiente todo novo, assim, desde a viagem, desde tudo. E o elenco precisou entender um pouco que era a partida para voltar a levar perigo. E teve mais uma chance do Vina, né? Mais uma oportunidade que não poderia ser perdida, que mais uma vez ele ficou cara a cara com o goleiro. E é um gol que eu, como eu falei, não costuma perder. E perdeu mais uma vez. Naquele momento não tem como. Todo torcedor sentiu, ó. Olha, os caras vão decidir, assim. Na hora que tiver a oportunidade, eles vão fazer, porque a gente deu chance para o adversário, assim. Não tem como. E já no finalzinho, uma bola parada e o Lindoso ali conseguiu achar aquele espaço ali que você não imagina a bola entrando em outro lugar. E o Ceará vai para o segundo tempo à frente do placar, né? Aí já obrigava o Independiente a fazer 3 gols para levar a classificação. E é uma coisa que é muito relativa. Eu já mencionei que os ambientes do Ceará e do Independiente eles se assemelham muito nessa questão do peso político. O dado Independente é gravado por uma crise financeira que já se arrasta há muito tempo. E era uma coisa que já era esperada. Assim, todos os comentaristas argentinos, os canais que cobram Independente, já falaram, olha, se o Ceará conseguir segurar os primeiros minutos, a torcida do Independente, ela cobra demais. Assim, ela é aquela torcida chata. Ela joga contra o time. E a torcida do Independente, antes do jogo, teve troca de tiro entre as torcidas do Independente. Surgiram esses vídeos nas redes sociais do tumulto e as pessoas diziam, não se preocupem, assim, não tem nada com a torcida do Ceará. O clima é ruim entre a torcida do Independente entre si e depois, caso essa eliminação se concretize, vai ser pior entre eles. Já circulavam imagens de jogos no Campeonato Argentino onde a torcida organizada do Argentino, do Independente, a Barra Brava, avançava, invadia o setor das sociais porque os torcedores do setor mais caro do estádio protestavam contra a diretoria. Eles iam lá para calar a boca dos torcedores, para eles não protestarem. Então era um clima péssimo. Então o Ceará precisava segurar isso. E com o gol, o ambiente se inverteu totalmente favoravelmente ao Ceará. Então no segundo tempo o Ceará já conseguiu soltar um pouco mais seu jogo. Assim, o Vina já tinha uma posição, aparecia melhor no jogo. O Vina conseguia conectar mais jogadas. Apesar de bem abaixo do que a gente costuma, eu acho que nem tanto devido à contusão, eu acho que mais devido ao ritmo mesmo, que vinha parado. Mas o Ceará no segundo tempo fez um segundo tempo ainda mais seguro taticamente. Assim. Eu acho que o Ceará dominou mais a situação, teve mais calma, teve mais paciência. E ali o Independente é aquele diagnóstico claro, né? Quando o time não está conseguindo na jogada, no pé até pé, conseguir criar jogadas, né? O Independente começa a alçar a bola na área. E por ali os zagueiros ficam em vantagem. A gente viu isso aí várias vezes acontecer esse ano. Então o Independente alçava bolas na área, o Ceará rebatendo e conseguindo sair numa transição, levando algum perigo, algumas jogadas para o Independente. Mas até a jogada que culminou no gol do Mendonça, um passe muito feliz do Eric. O Eric que não tinha gol nem assistência, agora tem gol, tem assistência, né? O Eric entrou bem também. E a gente não tem como não considerar assim, o momento que entra, né? O jogador entra no momento onde o time está ali para segurar o resultado, para ser inteligente. Você via muitas vezes o Ceará tinha uma bola recuperada ali no meio campo, onde o Independente estava mais presente no seu campo de defesa. O Ceará ali optava por tocar a bola para trás, recomeçar a jogada. Então, assim, isso de certa forma atrapalha um pouco mais o jogo do atacante que entrou no segundo tempo. Mas mesmo assim, o Eric fez uma boa partida, encontrou esse excelente passe para o Mendonça, que finalizou com extrema felicidade. A gente já vinha mencionando antes aqui, né? Em outros telecasts, assim, até é chato, a gente já toda vez elogiando o Mendonça, mas o sério problema de finalização que ele tem, e é uma máxima, um clichê entre os pontas, né? Ponta rápida, habilidoso, que dribla, o cara chuta mal.
Esse jogo mesmo, hoje, ele conseguiu um chute Não, horroroso. exatamente, deu um chute horroroso. Mas aquele segundo gol, eu contei aquela bola para fora. Quando eu vi que entrou, foi esquisito. Golaço. Exatamente. Mas aí o Ceará, aí virou festa, né? Aí virou torcida cantando, a torcida virou a torcida da casa, né? Do Ceará, assim, coroando a experiência que quem estava na Argentina viveu. E tem um vídeo sensacional nas redes sociais do clube, dos jogadores cantando os cantos da torcida dentro de campo. Foi aquela festa que Buenos Aires hoje vai ficar pequena. Hoje é o dia, um feriado nacional lá, um feriado cívico na Argentina, o 25 de maio, ou seja, é feriado na cidade, assim, já tem bandas por toda a cidade, é uma festa pública. Então, assim, você imagina que os caras estão vivendo hoje na Argentina. O que vai ter de história para contar? Desde que começou essa viagem, toda noite eu acordo de madrugada, tem 10 fotos, assim. Eu encontrei um amigo teu de Russas, um amigo teu de Aracati, o cara é teu colega de colégio. E a galera vai se encontrando, assim, virou uma grande capital do Ceará, lá, Buenos Aires, e hoje à noite vai ser inesquecível para quem tá lá. O lugar não vai faltar, né, para comemorar hoje. De jeito nenhum. Como eu estava dizendo, né, o primeiro tempo do Ceará, Cláudio, teve ali, primeiramente, um susto do Ceará, acho que não conseguia ter a bola, muitas vezes fazia essa bola longa, o que também, de uma certa forma, era uma certa inteligência. Claro, só ficasse naquele jogo ia ser um problema, mas eu acho que o Ceará faltou um pouco mais de pressão em cima, sabe? Atrapalhar, que conseguiu fazer isso na metade do primeiro tempo em diante. Nos primeiros minutos, o Ceará teve uma certa dificuldade na saída. O Nino, por exemplo, lá direito, era um lado, né, que acredito, eu não sei se o Independente estudou isso, mas o lado do Nino, como não começou com o Michel Macedo, era o lado mais vulnerável, então tinha uma certa facilidade. E uma coisa que eu achei que o Dorival ia fazer e acabou não fazendo, eu acho que talvez teria sido melhor o Richarlison ter começado pela direita, exatamente para proteger esse lado mais esguarnecido, né, mais exposto, que o Nino acaba possibilitando. Às vezes o Nino também não tenta dar muito bote, o Nino é mais de cercar, ele não é de recuperação de bola às vezes. Ele até conseguiu o ataque, teve por exemplo, uma jogada no primeiro tempo que o Richard dá um passe errado e o Nino já tinha passado, gerou um buraco enorme, e toda vez que o Independente atacava com muita gente, gerava alguns sustos. Mas quando você olha no primeiro tempo, Cláudio, o Ceará foi que chegou. As 3 possibilidades que o Ceará teve no primeiro tempo foram as 3 possibilidades mais perigosas do jogo. O próprio Vina perdeu uma chance inacreditável. A jogada foi muito bem tramada, né? Eu tinha falado na transmissão da rádio, antes da bola rolar, o Renilson me perguntou: Minhoca, você acredita quais são os principais jogadores ou qual é o principal jogador do Ceará hoje? Eu falei, tem 3 nomes para mim que hoje no Ceará são fundamentais: Vina, Lima e Mendonça. E a jogada que obviamente, se o Vina não desperdiça o gol, seria exatamente com esses 3 jogadores. O Lima toca a bola no Mendonça, o Mendonça dá um passe milimétrico por cima para o Lima chegar na linha de fundo, que toca no Vina, e o Vina desperdiça uma chance inacreditável, né? Na pequena área. Acho que ele tentou tirar um pouco do goleiro, bastava realmente só chutar para frente, assim, né? Empurrar para frente. Eu acho que ele tentou tirar um pouco, acabou tirando a trave, perdeu uma grande chance. Na segunda possibilidade, um novo contra-ataque, o Mendonça aciona para o Vina e o Vina perde a possibilidade. E aí, cara, na hora, quando perde, é exatamente essa jogada que o Léo mencionou, a defesa do João Ricardo. Cara, se sai o gol naquele momento, depois de 2 chances desperdiçadas, eu tive o mesmo pensamento que o Léo. Se o Ceará não tiver atenção com esse jogo, o Ceará pode deixar escapar a classificação, porque se faz um gol ali, aí o estádio, né, como disse o Léo, mudaria. O incentivo do Independente era muito maior. E o jogo começou a até esquentar de temperatura, começou a ter muita reclamação, muita chegada, braço sobrando na cara de um, braço na cara de outro. Acho que até a arbitragem, o que eu já esperava, a arbitragem eu até me participando lá com o próprio Bruno Craveiro, a gente participando ontem lá da live do Vozão Cast, a gente já tinha falado sobre essa questão, que a arbitragem não dava para contar com a arbitragem de maneira nenhuma, e o Vina até tinha tomado um amarelo durante o primeiro tempo, né, em um determinado momento, e era o jogador que mais me preocupava, porque o Vina, muitas vezes, ele gosta de reclamar. E para esse jogo eu tinha destacado em vários momentos, falei isso aqui no nosso Raiz da segunda-feira, não pode, de maneira nenhuma, dar pretexto para o árbitro lhe expulsar, ou simplesmente o adversário crescer, bater uma falta rápida. Tinha que estar atento
durante o jogo inteiro. E aí, quando o Vina tomou o amarelo, foi o primeiro jogador que eu me preocupei e que daqui a pouco eu vou até falar sobre isso, que foi exatamente o que aconteceu na reta final. Uma falta que aconteceu, que até o Dorival reclamou de maneira ali bem... eu acho que até realmente era uma chegada para um amarelo, e aí eu acho até que o ato poderia, de uma certa maneira, dar apenas o amarelo pela reclamação do Dorival, mas aí já foi dando a expulsão. Não sei o que é que o Dorival falou, a ponto de ser expulso, mas aparentemente ali... A transmissão, Mioca, só interrompendo. Na hora que ele foi expulso, o comentarista e o narrador da transmissão da Conmebol TV, indignados. Foi muito rigoroso, porque a imagem só parece o Dorival assim, gesticulando, esbravejando. Na hora que a câmera fecha na cara do Dorival, claramente ele assim, vá tomar... Aí o cara disse assim, ele tava fazendo um comentário defendendo, dizendo que o vermelho foi exagerado. Aí no meio do comentário ele Acho que foi o Raí Monteiro que até participou ontem da live lá. Foi, exatamente. Passou um pouco do ponto. Então eu não tinha visto esse comentário, porque eu estava sem o áudio, a gente estava comentando pela TV lá, e aí teve a expulsão do Dorival, e nessa mesma jogada em que o Dorival foi expulso, houve uma falta em cima do jogador do Ceará, é exatamente a falta que origina o gol. O Luiz Otávio ali de maneira sem querer, querendo, acaba dando uma assistência para o Lindoso e sai o gol praticamente ali no último minuto, na última bola do jogo. E aí, quando termina o primeiro tempo, foi o momento que eu achei o Ceará vai deixar escapar essa classificação. Porque na hora que termina o primeiro tempo, o Vina a imagem começa a mostrar os jogadores saindo. E você vê o Vina conversando com todos os jogadores do Independente. Eu falei, pronto, lá vai tomar o segundo amarelo, vai ter a expulsão, o jogo vai mudar e aí o Ceará vai perder a classificação. E foi o momento que eu fiquei mais preocupado com o Ceará. Não foi nem durante a partida em si. Claro que teve momentos que o Ceará levou alguns sustos. Mas na hora que o Vina estava ali, com todo mundo discutindo, eu falei, pronto, vai sobrar para ele. Teve um momento que a transmissão mostrou ali a parte interna da saída, o desentendimento entre os jogadores, né, os elencos, né, e a comissão técnica das equipes de Independente e também do Ceará, e foi um momento que eu achei que o Ceará pudesse perder o Vina naquele momento. Eu cheguei a destacar na rádio, eu não voltaria com o Vina, não só pela questão da expulsão, que ele poderia estar nervoso, mas também porque ele não tinha apresentado um bom futebol. No primeiro tempo perdeu algumas possibilidades. Mas, né, o Vina, queira ou não, é um jogador que sempre quer jogar, então na volta dele já mostrou claro para mim que talvez, se ele voltasse com a cabeça no lugar, conseguiria ajudar. Só que a gente não viu isso no segundo tempo. O Vina, por exemplo, ele teve muita dificuldade, como disse o Léo, de fazer essa função. Muitas bolas que chegavam no Vina não tinha sequência. Assim, foi um jogador que sofreu demais para dar um toque de primeira. Uma das jogadas que deu muito certo foi uma bola que veio pelo meio. Ele abriu na direita, acho que para o Lima, eu não sei se foi bem para o Lima ou se foi para o Eric. A jogada acho que foi para o Eric. O Eric já tinha entrado. E aí, exatamente, teve uma jogada com sequência com o Vina no segundo tempo, algo que não estava acontecendo de maneira sistemática. Mas aí, durante todo o jogo, era a equipe do Independente colocando atacantes, e o Ceará se portando muito bem. Assim, a postura da dupla de zaga, muito boa. Luiz Otávio e Messias foram muito bem. O Richardson, cara, o que o Richardson jogou, meu amigo, não tá no Almanac, assim. O cara joga demais. Recuperou muita bola, então muitas das jogadas que não passavam ou não tinham sequência do Independente, era sempre o Richardson ali, ou interceptando um passe, ou recuperando uma bola, ou fazendo uma falta ali providencial para não ter uma sequência de jogada. Então ele foi muito importante na partida de hoje. E aí o Ceará foi segurando o jogo ali naquela maneira. Acho até, eu também cheguei a falar na rádio, eu teria até já sacado alguns jogadores até com um tempo um pouco mais cedo mesmo, porque eu já estava pensando no jogo contra o São Paulo, né? Não, acho que agora já dá para conduzir o jogo, acho que não vai acontecer uma tragédia de tomar 3 gols, não. E eu acho que poderia já ter ali segurado alguns atletas, né? O próprio Mendonça, por exemplo, que fez um belo gol, eu já teria sacado antes, teria colocado o Yuri Castilho, sabe? Para já pensar mesmo no jogo do final de semana, que vai ser um jogo bem complicado contra o São Paulo. E aí, no caso, veio o segundo gol do Mendonça, como disse o Léo, belíssimo gol dele, né? E aí a vitória confirmando daquelas vitórias épicas, né? Que realmente, como disse o Léo, uma vitória vencer lá o Independente, mesmo, enfim, apesar da má fase da equipe do Independente, não é aquele Independente lá dos anos 60, dos anos 70 ali, né, dos anos 80, mas é uma equipe do peso do Independente, queira ou não, tem esse peso, e o Ceará
realmente foi melhor. Era melhor em campo, todo mundo sabia que o Ceará era melhor que o Independente e soube jogar o jogo. Só o momento que eu ressaltei realmente do Vina foi um momento que eu achei que o Ceará pudesse se perder, sabe? Mesmo tendo a vantagem, eu fiquei com esse medo de que pudesse se perder durante aquele momento.